onde investir em dólar e ouro? Por qual meio? Juliana, a gente tem várias formas de investir em dólar e ouro, tá? Mas, entre todas essas formas, eu vou apontar aqui para você aquela forma que hoje eu considero a mais eficiente para os dois casos, tá? Então, as melhores formas é você investir nas principais antiações, que são o dólar e o ouro, tá? Basicamente, você abrindo uma conta no exterior, por exemplo, uma corretora como a Avenue, tá? Eu não tenho nenhuma parceria com a Avenue, nenhuma parceria com nenhuma instituição financeira, eu sou totalmente independente e não aceito nenhum tipo de parceria, patrocínio, qualquer tipo de coisa. O que acontece? Eu gosto muito da Avenue, por conta dos relatórios de imposto de renda, por conta do histórico que ela já passou pelo teste do tempo, então eu gosto da estrutura consolidada porque quando eu estou lidando com o meu patrimônio, estou lidando com o meu trabalho acumulado, né? Se eu perder aquilo por conta de uma estrutura ruim, um sistema que falha, alguma coisa assim, basicamente eu estou perdendo anos de vida, né? Possivelmente, porque eu acumulei uma quantidade de dinheiro e está lá indo pelo ralo. Então eu gosto da Avenue. Quando você abre uma conta em uma corretora no exterior, a Avenue, por exemplo, toda em português, tem outras também mais novas, que tem tudo em português, são feitas por brasileiros para brasileiros, você tem a possibilidade de investir em ETFs no exterior. Tá? Quais são as grandes vantagens de você investir em ETFs no exterior? Quando eu estou falando de ETF para investimento em dólar, qual seria o ETF? Seria um ETF de renda fixa de curtíssimo prazo. Então você estaria investindo num fundo de investimento negociado na bolsa. Isso é um ETF, Exchange Traded Fund, tá? Que é um fundo de investimento negociado na bolsa que cobra uma taxinha ridícula, coisa de 0,03% dependendo do ETF. Tem outros que vai ser 0,08%, 0,10% ao ano. Então é uma taxa ridícula. E esse ETF de renda fixa de curto prazo, ele vai investir em títulos públicos do governo americano de curtíssimo prazo. Então, num prazo máximo ali de uns 3 meses, tá? Você tem algumas opções de ETFs para isso. Qual é o grande ouro de você investir dessa forma? Você, ao fazer isso, você vai ter, naturalmente, para conseguir investir no exterior, você vai transformar reais para dólar. Então, só de você mandar o seu dinheiro e fazer o câmbio na corretora no exterior, você já vai estar com o seu dinheiro em dólar e já vai estar surfando a valorização ou desvalorização do dólar com o passar do tempo. Ao investir nesse ETF de renda fixa, você vai conseguir ter um ganho adicional em relação à oscilação do dólar. Então, você vai conseguir ter o ganho da rentabilidade da renda fixa americana, que hoje, ali, os títulos de 3 meses vão estar rumando aí, depende de como vai ser as próximas altas da taxa de juros lá fora, mas vão estar próximos aí de 4, 5%, tá? Então, você vai ter essa rentabilidade adicional. Outro ouro de você, além dessa rentabilidade adicional, outro ouro vai ficar estranho, né? Eu não estou falando de investimento em ouro, mas outro grande benefício de você investir em ETFs no exterior. Quando você investe em ETFs no exterior, você tem uma isenção de imposto de renda para vendas, de até R$35 mil por mês. Então você pode vender até R$35 mil nesses ativos por mês e você fica isenta de imposto de renda, ao invés de ter que pagar o imposto tradicional lá fora, que seria de 15% para ganhos de capital de até R$5 milhões, tá? Então você fica isento. Aqui no Brasil, se você quiser investir em dólar e vender o investimento em dólar, você teria que pagar um imposto de pelo menos 15%. Tá? Se você investir por qualquer veículo de investimento aqui no Brasil em dólar, por exemplo. Então, por isso que eu prefiro lá fora. Primeiro, ter uma rentabilidade dos títulos públicos americanos, com uma rentabilidade adicional ao dólar, e eu ainda tenho isenção de imposto de renda, tenho uma vantagem tributária. Tá? Quando eu estou falando sobre a principal antiação para momentos de crise internacionais, que é o ouro, eu também gosto de utilizar esse mesmo veículo de investimento, que é um ETF no exterior. Por que, Vinícius, que você prefere um ETF no exterior? Basicamente, porque eu tenho essa mesma vantagem tributária de eu só ter que pagar imposto de renda se eu fizer vendas de acima de R$35 mil por mês, tá? Abaixo disso eu fico isento de imposto de renda, o que eu não consigo, né? Se eu for investir, por exemplo, num fundo multimercado no Brasil, num ETF no Brasil, eu preciso pagar pelo menos 15% de imposto, tá? E além disso, a gente tem um ETF lá fora, mais de um ETF, que eles têm custódia de ouro físico. Ou seja, quando você usa algumas estruturas de investimento para conseguir a rentabilidade do ouro, né? Que, diga-se de passagem, foi o melhor investimento da primeira década desse milênio, da segunda década também e talvez seja dessa década também. O que acontece? Esses instrumentos, eles usam instrumentos financeiros derivativos que nem são ativos. Então, esses, por exemplo, fundos, eles usam
derivativos, que vão ser investimentos sintéticos, para ser um pouco falando sem tecniquez, tá? Investimentos sintéticos de forma que eles consigam entregar a mesma rentabilidade do ouro. Mas não quer dizer que lá na ponta da linha, lá no fim das contas, exista ouro físico. Não, esses ETFs que eu gosto, eles possuem ouro físico no fim das contas. Então, quando eu estou investindo no ETF no exterior, eu, na verdade, estou comprando uma parte do ouro físico que está sendo custodiado por uma empresa que é a gestora de investimentos. Tá? Então, eu gosto disso, é um nível de segurança a mais. E sendo um nível de segurança a mais, eu ainda tenho uma vantagem tributária, o que expande o meu lucro. Já que eu não preciso pagar imposto, eu tenho isenção de imposto de renda. Então, eu gosto de investir nas antiações via ETF no exterior para que eu tenha todas essas vantagens que eu comentei aqui para você, tá? Vinícius, eu não quero investir no exterior por algum motivo, simplificação, sei lá, você pode ter os motivos que você tiver na cabeça, não importa nesse momento o motivo para mim. Você pode, tem vários veículos de investimento aqui no Brasil que você pode fazer esses investimentos nessas antiações ou em até outras antiações, tá? Vou começar a falar mais sobre essas outras antiações, mas não é o momento aqui hoje ainda. Aí você pode escolher, mas os melhores veículos são esses que eu acabei de comentar, as melhores formas de investir em antiações, tá bom?